Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 3 do Colégio Naval do ano de 2004. Quantos são os pontos de um plano alfa que estão equidistantes das três retas suportes dos lados de um triângulo ABC contido em alfa? Então, antes de analisarmos o problema em si, eu vou colocar aqui no quadro essas duas retas vermelhas, formando este ângulo daqui. E a pergunta que eu faço antes de começarmos a resolver esse exercício é a seguinte: quantos pontos existem nesse plano que são equidistantes dessas duas retas vermelhas? Vamos começar com um problema mais simples e depois a gente parte para o problema propriamente dito. Bom, existe uma quantidade infinita de pontos no plano que equidistam dessas duas retas vermelhas. Qualquer ponto que eu pegar nessa bissetriz, aqui a gente tem uma bissetriz, aqui é ângulo alfa, aqui é ângulo alfa, qualquer ponto que a gente pegue sobre esta reta vai ser equidistante a essas duas retas vermelhas. Por exemplo, se eu pegar aqui um ponto P, se eu ligar esse ponto P até essa reta vermelha, pegar o ponto P até essa outra reta vermelha, vamos tentar provar que esse ponto P ele é equidistante a essas duas retas. Então aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Por que esse segmento aqui ele tem que ser necessariamente igual a esse? Bom, repare que esses dois triângulos, esse daqui e esse daqui, eles são triângulos congruentes. Por quê? Porque este ângulo ele vale 90 menos alfa, para que a soma dos ângulos internos desse triângulo resulte em 180 graus, então aqui nós temos que colocar 90 menos alfa. De igual modo, esse ângulo daqui ele também tem que ser 90 menos alfa, para que a soma dos ângulos internos desse triângulo resulte em 180 graus. Agora, esse triângulo daqui e esse triângulo, eles são triângulos congruentes. E qual que é o caso de congruência? É o caso ângulo lado ângulo. Ângulo alfa, esse lado aqui que é comum aos dois triângulos, e ângulo de 90 menos alfa. Então, pelo caso ângulo lado ângulo, os dois triângulos eles são congruentes e, portanto, esse segmento aqui tem que ser igual a esse. Ou seja, acabamos de mostrar que, dado um ângulo aqui, se a gente pegar qualquer ponto que está sobre a bissetriz deste ângulo, então esse ponto vai ser equidistante aos lados do ângulo. Agora, o que acontece se a gente tem a seguinte situação? Vamos imaginar que nós temos um ponto P, A gente pega um ponto P em qualquer lugar aqui, vamos pegar aqui, E daí a gente liga esse ponto P até essa reta, a gente liga esse ponto P até essa reta, de forma perpendicular, e vamos imaginar que esses dois segmentos aqui, eles têm mesma medida. Como que a gente prova que este ponto P está sobre a bissetriz deste ângulo? Ou seja, a gente está fazendo a recíproca do que eu falei anteriormente. Agora a gente está pegando um ponto P que é equidistante aos lados, a gente quer mostrar que esse ponto P está sobre a bissetriz do ângulo. Bom, de igual modo, a gente faz uma congruência de triângulos. Esse triângulo daqui, se a gente ligar, a gente vai ligar, portanto, esse ponto A até o ponto P. E esse triângulo daqui, ele vai ter que ser congruente a esse. Por que esses dois triângulos eles são congruentes? Por causa do teorema de Pitágoras. São dois triângulos que têm mesma hipotenusa, que é a hipotenusa AP. E eles têm esses dois catetos iguais, e, portanto, o segundo cateto vai ser igual. Logo, pelo caso lado, os dois triângulos eles são congruentes, ou seja, este ângulo daqui tem que ser igual a esse. Logo, o ponto P, na verdade, tem que estar na reta verde, que é a bissetriz do ângulo. Então, nós acabamos de mostrar que um ponto ele é equidistante aos dois lados de um ângulo, se e somente se ele está sobre a bissetriz daquele ângulo. E, feito isso, agora a gente consegue resolver esse exercício de uma maneira mais simples, Porque a gente quer saber quantos são os pontos de um plano alfa que estão equidistantes das três retas suporte dos ângulos de um triângulo ABC contido em alfa.
Ou seja, esse ponto ele tem que estar sobre bissetrizes de ângulos. Então, eu vou colocar aqui, ó, a esquematização. Serão 4, na verdade, né? Serão 4 pontos que satisfazem essa propriedade. Por quê? Porque pense no triângulo propriamente dito. Pense nesse triângulo ABC. A gente sabe que o incentro, que é esse ponto aqui, ó, que eu estou chamando de H, ele é o encontro das 3 bissetrizes internas de um triângulo. E, portanto, como ele está em 3 bissetrizes, como ele está, por exemplo, nessa bissetriz aqui, ó, esse ponto aqui, ele está sobre essa bissetriz do ângulo A, então ele é equidistante a esses 2 lados, ou seja, essas 2 retas suportes. E como ele também está sobre essa bissetriz, então ele é equidistante a esses 2 lados, a essas 2 retas suportes. Então, o incentro, de fato, ele é equidistante às 3 retas suportes dos lados do triângulo. Só que não é só o incentro. Existem mais outro ponto especial, outro ponto notável, que é o excentro. Ao final desse vídeo, eu vou deixar um vídeo suplementar para quem quiser assistir, não é obrigatório, claro, mas você vai ver um estudo mais aprofundado sobre o excentro de um triângulo. É um exercício que vai mostrar a existência do excentro e mais algumas propriedades interessantes a respeito dele. O que é o excentro? O excentro é um ponto que está aqui fora do triângulo e ele é um encontro dessas 2 bissetrizes aqui, ó. Você tem esse prolongamento dessa reta e você vai pegar essa bissetriz deste ângulo externo, né? Ou seja, qualquer ponto que está sobre esta reta vai ser equidistante a essas retas suportes aqui aos lados do triângulo. Mas, o que acontece se você, além de pegar essa bissetriz deste ângulo externo aqui do triângulo, você pegar também a bissetriz deste outro ângulo externo aqui do triângulo? Isso aqui é uma outra bissetriz, ó. Essas 2 bissetrizes elas vão se encontrar nesse ponto, que vai ser chamado de excentro. Esse ponto aqui, pelo fato dele estar nessa bissetriz, ele vai ser equidistante, né, a essas 2 retas suportes dos lados do triângulo. Isso porque ele está sobre essa bissetriz. Mas como ele está sobre essa outra bissetriz aqui, ó, como eu falei anteriormente, ele vai ser equidistante dessas 2 retas suportes. Ou seja, a distância dele até a esse lado do triângulo vai ser igual à distância dele até a essa reta suporte aqui do lado do triângulo. E perceba que, como eu vou falar no vídeo logo em seguida, esse ponto aqui, ó, ele está sobre esta bissetriz, né? A bissetriz deste ângulo interno aqui do triângulo. O excentro ele está sobre, ele é a interseção, na verdade, dessas 2 bissetrizes externas, né, com a bissetriz deste ângulo interno aqui do triângulo, né? Já que ele é equidistante a essas 2 retas suportes aqui, ó, então ele tem que estar sobre a bissetriz deste ângulo interno do triângulo. Então, de fato, são 4 pontos que satisfazem essa propriedade, porque aqui eu peguei um incentro, né? Eu posso pegar o incentro para o lado de cá, referente a esse outro lado aqui do triângulo, né? E posso pegar depois um incentro referente a esse outro lado do triângulo. Vai ser um excentro aqui, outro excentro aqui e outro excentro aqui mais para baixo. Então, são 3 excentros mais um incentro, formando 4 pontos notáveis que satisfazem essa propriedade. Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o excentro de um triângulo. Bom, o excentro de um triângulo é o seguinte, ó. Você tem um triângulo ABC, e essa reta aqui, ó, é a bissetriz daquele ângulo A. O excentro vai ser o encontro dessa bissetriz do ângulo A com essas 2 bissetrizes externas aqui do triângulo, né? A gente faz esses prolongamentos e a gente pega bissetrizes externas, ó. Essas 3 bissetrizes vão se encontrar num ponto que é chamado de excentro de um triângulo. Então, como que é feita essa construção, né? Uma das construções que a gente pode fazer é o seguinte, ó. A gente considera o incentro de do triângulo, que é esse ponto I, ou seja, é o encontro das 3 bissetrizes, né? Então, a gente já vai pegar aqui, ó. A gente vai pegar esses 3 segmentos. E, portanto, como o I é em centro, aqui a gente vai chamar de ângulo X, ângulo Y, ângulo Y,
ângulo Z, ângulo Z. E perceba que temos aqui uma circunferência que está circunscrevendo este triângulo. Essa bissetriz aqui, ó, ela vai se encontrar com a circunferência que eu estou pegando aqui, estou chamando de M, né? Se a gente pegar a reflexão do ponto I com relação a M, vai dar esse ponto E. Esse ponto E vai ser o excêntrico. Então, essas são as hipóteses que nós temos até agora, né? A gente pegou o ponto I, que é um incentro, a gente pegou uma circunferência que circunscreve o triângulo, a gente pegou esta reta aqui, que é a bissetriz do ângulo A, essa bissetriz ela vai se encontrar no ponto M, e ao a gente fazer a reflexão de I com relação a M, a gente chega nesse ponto E e a gente vai mostrar que esse ponto E, por meio dessa construção, vai ser o excêntrico do triângulo. Ou seja, a gente tem que mostrar que nós temos aqui, ó, uma bissetriz nesse sentido, uma bissetriz nesse sentido, né? Essas duas bissetrizes elas vão se encontrar aqui nesse ponto E. Essas duas bissetrizes externas desse triângulo. E mais do que isso, ó. Perceba que isso daqui, né, esse comprimento aqui tem a mesma medida desse, né? O segmento IM tem a mesma medida do segmento ME. A gente vai mostrar também que esse quadrilátero daqui ele é inscritível. Dessa construção a gente já mostra que o quadrilátero IBEC ele vai ser um quadrilátero inscritível. Isso daqui vai ser raio da circunferência que circunscreve o quadrilátero. Isso daqui vai ser raio. Esse segmento aqui, o segmento CM, vai ser raio, e o segmento BM vai ser raio. O ponto M vai ser o centro dessa circunferência que circunscreve o quadrilátero BICM. A gente vai já conseguir fazer essa demonstração por meio dessa construção aqui. Então, o que a gente pode fazer, né? Perceba que se a gente ligar, ó, o ponto C até o ponto M, e se a gente ligar o ponto B até o ponto M, nós formamos um quadrilátero inscritível, né, que é o quadrilátero ABMC, porque nós estamos observando aqui a circunferência, né, que está circunscrevendo esse quadrilátero. Então, a gente consegue fazer os ângulos desse quadrilátero transitarem, né? Por exemplo, este ângulo daqui, ó, ele olha para a corda AC, né? Este ângulo do quadrilátero inscritível, ele também olha para a mesma corda AC. Então, este ângulo daqui ele tem que valer 2 vezes x, ele tem que valer x mais x. Agora, este ângulo daqui, ó, ele olha para a corda AB. Este ângulo, ele olha para a mesma corda AB. Como o quadrilátero é inscritível, então, este ângulo, ele vale z mais z, 2 vezes z. Então, nós temos isso, ó. Este ângulo daqui, ó, ele olha para a corda CM. Este ângulo, ele olha para a mesma corda CM. Como o quadrilátero é inscritível, se aqui vale y, né? Aqui vale y também. Ó, este ângulo daqui, ele olha para a corda BM, né? Este ângulo, ele olha para a mesma corda BM. Então, se ali vale y, aqui vale y também. Agora, será que a gente consegue determinar o valor deste ângulo daqui, ó? Bom, este ângulo, ele é um ângulo externo desse triângulo, né? Como ele é um ângulo externo, pelo teorema do ângulo externo, ele vale y mais z. Então, aqui, nós colocamos, ó, y mais z. Agora, este ângulo daqui, ó, ele é um ângulo externo desse triângulo, ele vale x mais y. Então, aqui nós colocamos x mais y. E perceba que nós formamos 2 triângulos isósceles aqui, ó. Esse triângulo daqui, ó, é isósceles, né? Porque os ângulos da base são iguais, ó. Y mais z e y mais z. Então, esse segmento que eu vou pintar de vermelho tem que ter a mesma medida desse segmento aqui. Por essa razão, eu estou pintando de vermelho. Agora, esse triângulo daqui, ele também é um triângulo isósceles, ó, porque ele tem ângulos de base igual a x mais y e x mais y. Logo, se aqui é lado vermelho, aqui é lado vermelho também. E lembre que o ponto E, ele é o ponto simétrico do ponto I com relação ao ponto M, né? O ponto M é o ponto médio do segmento IM. Então, se aqui vale essa cor vermelha, aqui vale essa cor vermelha também.
Então, acabamos de mostrar, né, que o quadrilátero BICE, né, o quadrilátero BICE, ele é um quadrilátero inscritível, né, porque desse ponto estão partindo aqui 4 segmentos, né, em direção a esses vértices. Então, esse segmento vermelho ele vai ser justamente o raio da circunferência que circunscreve este quadrilátero. Portanto, o quadrilátero BICE, ele é de fato um quadrilátero inscritível. Agora, o que nós vamos fazer, né? Eu vou pegar o segmento BE e vou pegar o segmento CE. Lembre que a gente quer mostrar que esses dois segmentos, o segmento CE e o segmento, ou melhor, o segmento BE e o segmento CE são bissetrizes externas, né? Ou seja, a gente tem que mostrar que este ângulo daqui, é igual a este ângulo. Temos que mostrar que este ângulo daqui é igual a este ângulo, né? Este ângulo igual a este ângulo e este ângulo igual a este ângulo, porque a gente quer mostrar que esses segmentos são bissetrizes externas. Então, olha só. Perceba que esse triângulo daqui, ele é um triângulo isósceles, né? Porque os lados aqui são iguais, vermelho e vermelho. Então, como é um triângulo isósceles e como esse ângulo 2E ele é um ângulo externo do triângulo, então aqui só pode valer Z e aqui vale Z, né? Teorema do ângulo externo, e pelo fato desse triângulo aqui ser um triângulo isósceles. Da mesma maneira, com relação a esse triângulo daqui, o 2x é um ângulo externo. Então, como o triângulo é isósceles, aqui vale x e aqui vale x. Agora, note que todo esse ângulo daqui, ele é um ângulo raso, né? Ele é um ângulo raso e, portanto, este ângulo ele vai ter que ser y mais z também. Ele vai ter que ser exatamente o y mais z. E por que esse ângulo tem que ser igual a y mais z? Porque, olha só, 2x mais 2y mais 2z tem que dar 180 graus por causa do triângulo ABC. O triângulo ABC nos dá essa informação. A soma dos ângulos internos do triângulo ABC dá 180 graus, só que a soma dos ângulos internos do triângulo ABC é 2x mais 2y mais 2z. Então a gente tinha isso, né? Eu não tinha marcado esse ângulo aqui ainda, mas eu sei com certeza que esse ângulo ele vale y mais z para fechar os 180 graus deste ângulo raso aqui, E daí agora a gente tem 2x, mais 2y mais 2z. E acabamos de mostrar que aqui nós temos de fato essa bissetriz externa, y mais z está aqui, y mais z está aqui, uma bissetriz externa. De forma análoga, aqui vai valer y mais x, né? Porque este ângulo daqui ele também é um ângulo raso, né? Aqui a gente tem um prolongamento do segmento AC. E como a gente já tem 2z aqui, nós temos y e x, aqui só pode ser y mais x para fechar os 180 graus por causa do triângulo ABC, da mesma forma que eu justifiquei para o lado de cá. Então aqui temos a bissetriz externa, a bissetriz externa. E de fato, né, essa bissetriz interna aqui, e essas duas bissetrizes externas, elas vão se encontrar neste ponto E, que vai ser justamente chamado de excentro do triângulo ABC. E perceba uma coisa interessante, esse ângulo daqui, o x mais z, ele na verdade, o que ele é? Ele é o complementar da metade daquele ângulo de lá de cima, do 2y. E por que isso, né? Porque a gente sabe que o 2x mais 2y mais 2z vale 180 graus, né? Então, x mais y mais z vale 90 graus. O x mais z, que é esse ângulo daqui, o x mais z é 90 menos y. Este ângulo daqui, que é o ângulo E, ele é o complementar da metade do ângulo A, né? Ele vale 90 menos y. Isso é um fato importante que muitas vezes a gente precisa usar. O x mais z é 90 menos y. E daí a gente mostra o nosso exercício. A gente mostrou, portanto, e, de fato, esse ponto E aqui é o encontro dessas três bissetrizes. E mostramos mais do que isso, né? Mostramos que temos um quadrilátero inscritível aqui, o quadrilátero BIEC. E também mostramos que este ângulo daqui, o ângulo E, ele vale o complementar da metade do ângulo A. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.